Oi! Hoje a gente vai conversar sobre distorção da imagem corporal. Por isso, a minha convidada é uma das maiores estudiosas e especialistas em imagem corporal que a gente tem no Brasil. Eu sei que ela fica com vergonha que eu falo isso. Bianca, tudo bom, tudo amor? bem, você? Ela fica tímida, mas é verdade. A Bianca é fisioterapeuta, tem pós-doutorado pela USP, né? Fez doutorado, pós-doutorado, mestrado, fez tudo, estudou. Há quantos anos já você estuda imagem corporal, Bianca? Há uns 10 anos. E ela não só estuda, como ela trabalha também no Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares do HC, que eu sempre falo aqui, no atendimento de meninas com anorexia, bulimia, é uma coisa que você vê todos os dias no teu consultório, né? Sim. A angústia que é a pessoa não enxergar o corpo dela do tamanho que é, né? Eu queria que você explicasse pra gente como isso é possível, como uma pessoa tem uma imagem distorcida do corpo dela. Antes de explicar como, eu acho que é importante dizer que existe um motivo justo e adequado para a pessoa perceber que o corpo tem um tamanho diferente daquele que ele realmente é, né? Então, a imagem corporal, ela é construída a partir de dois aspectos, né? Que a gente vai dividir. Um aspecto psíquico, que contém todo o julgamento que a pessoa tem em relação ao corpo dela. E todas as atitudes, né? Se gosta, se não gosta, se está feio, se está bonito, se está gordo, se está magro, se está adequado ou não. Então, essa carga de julgamento psíquica, emocional. E a outra parte, outro aspecto que constrói a imagem corporal é reconhecer o corpo. Saber qual é o tamanho e a forma real do corpo. Então, esses dois aspectos, eles trabalham juntos, então são informações necessárias para se unirem e formarem a imagem corporal ou a distorção da imagem. Então, veja bem, quando a pessoa que tem um transtorno alimentar ou um transtorno de imagem, ela se olha no espelho, aquilo que ela está vendo, não, quando ela tem a distorção, não é a imagem real. É de fato uma imagem construída com essas duas coisas que você falou. Isso. Cheia de julgamento pelas coisas que a gente acha que o nosso corpo deveria ser. Então, assim, realmente a pessoa olha ali e enxerga algo que não condiz com a verdade. Isso. Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, né? Então, a nossa imagem no espelho, ela é muito mais do que o seu reflexo. Ela é uma construção, né? Ela é carregada de julgamento e de comparações, né? Então, se a gente puder agora dividir o aspecto psíquico do perceptual e falar só do perceber o corpo, né? Então, reconhecer o tamanho do corpo e a forma de forma precisa, ela necessita das próprias informações que são construídas a partir do nosso corpo. Então, são informações de qual é o tamanho da minha perna, qual é o tamanho do meu quadril, do tronco, dos braços, da cabeça. Então, essas informações partem do corpo para a mente. Então, eu vou criando um mapa do meu corpo na mente, com informações neurológicas. Então, tudo que vem do corpo para a mente vai formando um mapa. E carregado também da vivência corporal, da experiência que a pessoa viveu ao longo da vida através do corpo. E isso também é uma informação que forma este mapa do tamanho do meu corpo, o tamanho e forma do corpo. A partir deste mapa, eu vou julgar. Então, se eu reconheço que o meu corpo é grande, neurologicamente, eu vou julgar o corpo que é grande. Porque este mapa para a pessoa, como é uma construção neurológica, ela é verdadeira para a pessoa. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas você é magra. E a pessoa fala, não, eu sou gorda. Então, entra em conflito, porque aquilo que as pessoas veem não condiz com aquilo que a pessoa sente. E com essa representação, esse mapa neurológico que ela tem na mente. E é por isso, por ver o corpo tão distorcido, que a pessoa continua buscando uma magreza. Sim. Continua tentando, aí, ou na bulimia ou na anorexia, continua sempre com métodos para tentar sempre ser cada vez mais magra. Porque fica mais ou menos assim na mente, né? Se eu percebo e reconheço que o meu corpo é grande e eu já como pouco, então fica assim, esse pouco que eu como já me faz me perceber grande.
Se eu comer mais, eu vou ficar maior ainda. Então, a necessidade de comer cada vez menos, na verdade, condiz com a sensação. Sim. Então, faz sentido ela não querer comer, já que ela se sente grande. Então, veja, Bianca, às vezes a gente vê os casos gravíssimos de anorexia, que a menina está pesando 30 quilos e se recusa a comer. Ainda que com 30 quilos, ela continua enxergando o corpo dela grande? Continua enxergando grande, porque quanto menos come, né, quanto menos nutrientes você tem, pior ficam as conexões do próprio córtex da nossa mente, né? Essas informações que trafegam dentro do córtex precisam de nutrientes, precisa de gordura, precisa de alimentação. Bianca, quando é que começa a distorção da imagem corporal? É na infância? Não tem regra, pode acontecer a qualquer momento da vida, mas é muito comum na infância. Por exemplo, uma menina que se desenvolve mais corporalmente, mais rápido do que outras. E por algum motivo sofre ou um bullying ou recebe comentários de que o corpo é maior, de que o corpo é grande. Ela já começa a se sentir julgada. Então o julgamento já começa aí. Eu sou diferente de todo mundo. Só que na cabeça da criança, esse diferente é igual a isolamento. E aí começa um julgamento negativo. E não um julgamento, você é de um jeito, eu sou de outro. Eu cresci mais do que você. Eu já estou mais desenvolvida do que o outro. Então é difícil a criança entender isso. Sim. Ela vai entender assim, eu estou sendo julgada e estou sendo excluída. excluída. Então já começa, estou sendo excluída por quê? Porque o meu corpo é diferente. Mas, então ela começa a olhar que as outras, é um exemplo, né? São muito menores do que elas. Então o ideal é ser pequeno. Então ela começa a criar uma referência de tamanho pequeno. Então o bom é ser pequeno. Então essa informação vai para a mente, para o julgamento. E o julgamento carrega também a questão de tamanho, de reconhecer o tamanho neurologicamente. Então eu sou grande, mas grande quanto? A gente não sabe quanto. Apenas grande. E esse grande pode virar qualquer tamanho. E aí ela tem um ideal de magreza que a gente fala. Que aquela pessoa magra, aquele tamanho fino, é o ideal. Então ela começa a buscar. Gente, você está descrevendo a minha vida e a vida de milhares de meninas que estão assistindo. Infelizmente acontece isso. Então acho que nas escolas precisaria ter também uma educação corporal nesse sentido. Sim, da gente entender que não é nenhum tá certo e nenhum tá errado, que simplesmente são diferentes. São formas diferentes e que todo mundo vai passar pelo mesmo processo de desenvolvimento. Uns mais rápido, outros mais lentos, mas que no fim todo mundo vai passar pela mesma coisa. Eu tenho recebido mensagens, Bianca, da situação contrária, de mulheres que me dizem que se olham no espelho e acham que estão magras, que estão bem, e as pessoas dizem que elas estão gordas. É possível a distorção do corpo ser ao contrário? Sim, é muito comum isso na obesidade, né? Que a pessoa não consegue reconhecer o tamanho e a forma do corpo. Da mesma forma na anorexia e bulimia, só que, vamos dizer assim, ao contrário, ela se enxerga magra ou com o corpo bacana, normal, ideal, mas ela não consegue reconhecer a dimensão real do corpo. Tem traumas de infância que podem acentuar isso, ou traumas na adolescência? Tem alguns traumas vividos através do corpo ou pelo corpo, né? Como, por exemplo, abusos, né? Crianças ou adolescentes que sofreram abusos normalmente têm a tendência de, em algumas, transformar também isso em transtorno alimentar. Uma relação muito negativa com o corpo, né? Um corpo que ela não quer encarar, que ela não quer enxergar, que ela quer desaparecer, ela quer sumir, né? Não quer ser mais vista. Sim. Então, o bacana é acolher, identificar, precisa de terapia, né? Precisa de um suporte. Isso que eu ia te perguntar. A pessoa que está assistindo a gente percebeu que ela tem uma distorção da imagem corporal. Como é que é o tratamento? O que faz com isso? Então, como a distorção de imagem corporal ela é formada por dois aspectos, né? O psíquico e o neurológico, os dois precisam receber cuidados. Então, a parte psíquica com o psicólogo e mesmo com o psiquiatra, às vezes precisa de medicação para ajudar nessa conversa entre a mente, né? A medicação ajuda muito a fluir melhor
essa comunicação no córtex e toda a compreensão psíquica do porquê. O que aconteceu, e depois precisa reconstruir esta conexão entre perceber o corpo e a informação que chega na mente. Então a pessoa precisa reconhecer de novo a forma, o tamanho do corpo. E como que faz inteiro. isso? A gente trabalha com vivências corporais. Mas é fisioterapia? É fisioterapia. Então a gente desperta o corpo. Faz com que o corpo volte a conversar com a mente de forma harmoniosa, de diversas formas, né? Então se você falar neurologicamente, que é a parte que eu trabalho mais, você muda a forma com que você reconhece o seu corpo. Então, se eu negligencio uma parte do corpo, que a informação que chega na mente é que essa parte do corpo não existe na mente. Sim. No meu mapa. Então, como é que eu lido com o meu corpo que está faltando uma parte aqui dentro? Então, precisa refazer, né, reconhecer, reconstruir esse mapa de uma forma adequada, mas precisa trabalhar o julgamento deste corpo. Então, se eu não trabalhar os dois aspectos, o que a gente chama de perceptual e atitudinal do corpo, né, que é a fisioterapia junto com a terapia, se isso não se unir, eu não melhoro a imagem corporal, porque a imagem corporal é construída pelos dois componentes. Claro. Né? Então, esse trabalho da fisioterapia é bem novo, né? Então ele não existe ainda de uma forma muito Esse é o trabalho que você faz no Ambulim com as pacientes? Isso. Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado, doutorado. Né? Sim. Né? Porque é um estudo muito grande, porque tem muitos aspectos que precisam ser vistos, muitas coisas precisam ser, né? A gente precisa aprender, precisa entender como as pessoas sentem o corpo, percebem, reconhecem, né? Então a gente tem que estar bem integrado com tudo isso, né? É uma pena que a gente não tenha esse tipo de serviço em todos os lugares, né? Que tem pessoas que assistem a gente em todo o Brasil. Mas enfim, aqui em São Paulo tem. E no Ambulim, né? Que é o ambulatório, vocês fazem também esse trabalho, então que bacana que quem está fazendo o tratamento lá tem essa possibilidade, né? Bianca, muito obrigada. Eu quero te agradecer muito por esse vídeo, porque é muito importante que as pessoas entendam que a distorção da imagem corporal não é uma frescura, né? Que a pessoa não está inventando para chamar atenção, que a pessoa não quer confete, a pessoa não quer elogio. Outro dia eu tive a oportunidade de conhecer um homem que me escreveu pelo canal, que tem distorção de imagem corporal, pude conhecê-lo pessoalmente e ele me disse assim, uma coisa que me tocou muito. Ele disse, eu me olho no espelho e eu vejo uma cabeçona de adulto enorme num corpinho de criança. E eu não suporto isso, eu não consigo viver com isso. E ele faz tratamento para depressão, síndrome do pânico, mas essa coisa da imagem corporal persegue, ele não consegue se perceber como um homem adulto e assim, um homem bonito, que tem um corpo normal. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu disse, meu Deus, como é possível? E agora você clareou isso na nossa mente. É uma parte da mente dele que não está registrando o corpo que ele tem. Sim. Então a gente precisa melhorar o registro do meu corpo na mente, para que eu possa julgar melhor também, né? Então, o trabalho tem que ser casado, porque senão não flui. Não flui. Né? Precisa, não tem jeito. Gente, muito obrigada, Bianca, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo, muito obrigada de coração. Se as pessoas tiverem dúvidas, pode te mandar. Pode, claro. Eu vou deixar o contato da Bianca aqui no vídeo, você pode mandar o seu comentário aqui no vídeo também. É um assunto que a gente poderia ficar horas aqui comentando, porque é tudo muito novo, né? Como ela disse, esse trabalho é novo, há 10 anos ela vem estudando isso, mas já dá um alento no nosso coração só de saber que tem uma explicação neurológica para isso, que não é coisa fútil, não é coisa que a gente inventa, que acontece, que faz sofrer, e como eu sempre digo aqui, procure ajuda para as dores emocionais, as dores que você não consegue lidar, né? Com certeza. Bianca, obrigada mais uma vez, agradeço. amor. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau.